Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Seara Espírita, a você que nos acompanha pela Rádio Correio da Serra, 1230 AM, e também pelo nosso canal no YouTube, M. Barbacena. Hoje estamos recebendo aqui a Lariane Bertolucci. Boa noite, Lariane. Boa noite, Fred. Boa noite, Rafael. E também o Rafael Papa. Boa noite, Rafael. Boa noite, amigos. Um beijo especial para todos vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho. Bom, e hoje a gente vai conversar então sobre transtornos mentais. A gente vai discutir um pouco sobre esse tema tão importante, tão em voga hoje na atualidade, mas sobre um olhar, sobre o espiritismo, sobre o que o espiritismo traz sobre nós, sobre essa problemática, esse tema. Mas para a gente iniciar então, Rafael, você poderia, só para a gente contextualizar, aqueles que estão nos ouvindo e não sabem, identificar o que seriam esses transtornos mentais, como a medicina, a sociedade está vendo isso hoje, na atualidade? Qual o olhar da sociedade sobre os transtornos mentais? Na verdade, Fred, é um momento de muita dificuldade, né? Nós temos uma explosão de casos, né, de transtornos que, na verdade, talvez as pessoas já tivessem, mas devido à vida mais acirrada, a busca por resultados rápidos, toda essa dinâmica altamente nociva, né, de resultados, de performance, de ter uma vida muito romantizada, né, de postagens, né, de comparações, um aspecto muito punitivo também das pessoas por toda parte, porque se a gente pegar o espiritismo, né, antes nós falávamos de céu e inferno, hoje a gente fala de colônias e umbral, né, a gente só mudou de roupa, mas internamente a gente ainda está, talvez ainda permeando. A gente precisa desconstruir as nossas culpas, né, desconstruir, e a doutrina espírita, pela autotransformação, pela transformação moral, ela nos traz esses remédios, esses direcionamentos. Hoje eu acredito seriamente que se Kardec tivesse encarnado, ele diria para as pessoas fazerem terapia, né? Porque ele, na questão 919, tá escrito lá, né? Qual a melhor maneira de você evoluir, né? A mais rápida. E os espíritos colocam, conhece-te a ti mesmo, né? E não tem uma maneira mais profilática, né, de você se conhecer num espaço seguro, em que a pessoa não vai te julgar, em que você vai ter um apoio incondicional de um terapeuta, né? Então a gente ainda não consegue, no ser humano, no dia a dia, se apoiar diante das nossas vulnerabilidades, né? Acaba que nós vivemos uma experiência humana de imperfeição. Só que quando nós erramos, nós nos isolamos. Quando nós mais deveríamos estar juntos, nós nos isolamos. E hoje a solidão já abarca 50% das pessoas no mundo, sendo que 15% das pessoas não têm a quem pedir ajuda. 28% dessas pessoas só consegue pedir ajuda a uma pessoa. Então, a gente vê o isolamento, o distanciamento das conexões sociais. Então, a doutrina espírita propõe não esquecermos o biopsicossocial, biológico, psique, conexões sociais. Não. Ela propõe se colocar mais como uma dimensão para potencializar as outras. Então, é a primeira percepção que eu tenho para trazer aqui hoje para a gente. Ô, Rafa, essa aproximação que você traz a respeito do tema, ela é muito interessante porque, de certa forma, ela vai ao encontro, né, da definição que a OMS usa para falar sobre saúde. Que hoje, quando a gente trabalha a ideia de saúde, muito mais do que a questão de ausência de doenças, é a questão de você ter bem-estar. Bem-estar numa dimensão social,
física e também espiritual e mental. Então, quando a gente conjuga essas 4 dimensões, a gente efetivamente, de acordo com a OMS, a gente está falando aqui de uma saúde plena, né? E ao longo da história, nós trabalhamos esses temas assim com um certo preconceito, sobretudo a questão da saúde mental e a saúde espiritual também, em certa medida. Mas quando a gente fala sobre saúde mental, principal, até, sei lá, no terceiro quarto do século passado, a gente tinha uma visão muito restritiva, né, que acabava trabalhando a ideia da saúde mental quase que uma patologia incurável, era a escória da sociedade e a gente criava ali algumas terapias mirabolantes, muitas delas que violavam os direitos humanos e acabava fazendo com que a gente olhasse para as pessoas que fossem diagnosticadas com algum tipo de transtorno de uma forma muito preconceituosa. Com o movimento antipsiquiátrico, que ele iniciou mais ou menos ali na década de 70, a gente começou a mudar um pouquinho o olhar a respeito disso. Aqui no Brasil, a gente tem a grande representante, né, Nise da Silveira, e outros grandes nomes da psiquiatria, enfim, da psicologia também, que contribuem para esse olhar mais humanitário para as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. E mais recentemente, as pesquisas têm indicado que esse número de transtornos só vem aumentando, né? Como você comentou, é como se fosse uma explosão de diagnósticos. Talvez sejam pessoas que já portassem, que já tivessem isso desenvolvido há algum tempo no passado, mas que justamente por causa desse preconceito social que envolvia o tema, acabava não olhando com a devida seriedade, com o devido respeito, com o devido carinho, né, para essas pessoas, e isso acabava inviabilizando a busca por soluções, digamos assim, por tratamentos mais humanizados. Eu sei que você, junto de Hamed, né, já estudaram e vem escrevendo bastante sobre esse tema, e naquele livro que você trabalha, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, você pontua que as raízes, digamos, dos transtornos mentais estão localizadas basicamente na ideia do medo e da culpa, que a gente não conseguiu trabalhar de forma, digamos assim, dissolver esses elementos, né, no curso das nossas reencarnações, e agora eles eclodem, né, por meio desses transtornos, digamos assim, eles se expressam através desses transtornos. Síndrome do pânico, TDAH e etc. Uma série de transtornos que a gente poderia citar aqui. E aí, você já comentou que muitas vezes o nosso modo de vida contemporâneo, ele acaba corroborando para que a gente tenha mais dificuldade para lidar com essas culpas e com esse medo. E aí eu encontrei uma informação e eu queria compartilhar. Você trabalha essa questão também, mas eu queria ouvir você falando a respeito, que como a nossa dificuldade para lidar com as nossas questões interiores, com a solidão, como você já citou, mas também e principalmente com o medo e com a culpa, ela vem fazendo com que muitas vezes a gente busque socorro através dos medicamentos. A gente vem tentando controlar as nossas emoções, controlar, enfim, o que a gente sente intimamente através de remédios, né? E aí eu queria te perguntar, será que essa efetivamente é a solução? Será que esse é o caminho mais saudável para o nosso desenvolvimento, para a gente atingir na saúde mental de uma forma mais tranquila, mais serena? Será que é isso que a espiritualidade está esperando de nós hoje? Bom levantamento, e depois me passa por escrito aí, que eu gostei, hein? Eu não tenho essa evolução toda do quadro psiquiátrico, mas aparentemente é isso mesmo, né? Tivemos muitos holocaustos, né? Se eu não me engano, Barbacena, acho que foi um local, né? Eu até visitei na faculdade, né, o local, né, gente? Todo mundo precisa conhecer para a gente aprender com o passado, né? Mas nada contra a Barbacena, viu? Foi nada contra. Pelo contrário, ela é charmosa, porém muito gelada. Com tudo isso que você disse, de fato, né, nos parece...
tem pesquisa, umas pesquisas muito científicas do Ian Stevenson, e hoje o Alexander Moreira ele vem trazendo, né, de uma forma mais consistente a memórias de vidas passadas, né? As pessoas que se recordam de fato quem elas foram, como elas morreram, e de fato isso já está catalogado cientificamente. Embora não se diga expressamente que a reencarnação existe, mas eu pressuponho que a partir do momento que eu lembro quem eu fui, isso é validado cientificamente, e existem vidas passadas. Na minha concepção parca aqui, né, dentro dos conceitos. Se eu lembro, existiu. E se existiu vida, estamos aqui dando continuidade a processos. Só que ao longo do tempo, nós vamos violando tanto a nossa consciência, em equívocos, em erros, e também pelo senso punitivo que nós geramos, né, do inconsciente coletivo, que Jung chama desse inconsciente coletivo, de que nós nos julgamos demais, então nós nos culpamos demais, nós temos muitas dificuldades, e exatamente pessoas que têm fobias e que se recordam de vidas passadas, elas trazem que tiveram mortes difíceis, complicadas, foram mortas enterradas, vivas, né? Tiveram mortes difíceis. Então, a gente consegue fazer alguma correlação já como hipótese, né? Como uma hipótese factual, né? Uma coisa fato, é um fato, né? E o que precisa ser desdobrado para que... E o conhecimento espiritual traz para a gente que é uma perspectiva biopsicossocial. Por exemplo, eu sou portador de TDAH, não me envergonho disso, né? Acho que faz parte da minha vida, das minhas experiências, de tudo que eu convivo, mas eu preciso, todos os dias, fazer uma reposição, né, dopaminérgica, né? Porque o TDAH é a ausência de dopamina no lobo do córtex, que é aqui na testa. Então, de certa forma, eu preciso desse processo, né? Ou eu vou conseguir na alimentação, mas de repente no início eu precisei hoje eu tomo uma medicação menor, mas continuo tomando, porque é necessário para mim, porque eu não consigo levantar da cama super motivado todos os dias. Tem dias que meu cérebro fala assim, fica na cama. Aí eu me lembro, né, que eu já sou adulto, eu tenho que sair da cama. Mas sempre achei que era preguiçoso, sempre achei que eu tinha dificuldades. Então, na verdade, é um funcionamento cerebral diferente. Então, a gente tem que tratar com muita subjetividade cada caso. Porque, às vezes, a pessoa que está numa cama com depressão, ela não consegue sair. E ali, quando você faz a colocação da medicação, claro, não extrapolando a razoabilidade, responsabilidade, né? Outro dia, minha paciente chegou para mim e falou, saí agora do psiquiatra, eu estou com 5 remédios aqui para tomar. Eu falei, jamais, vamos procurar outra opção, não é possível, você não tomava nenhum, agora vai tomar 5. Aí tudo bem, ela foi em outro, saiu com 2, porque ela estava com um transtorno, né, traumático, né, estresse pós-traumático, ela sofreu um assalto, e não conseguia sair de casa, então ela precisou ser medicada, né, precisou naquele momento até descondicionar as questões mentais, né, que estavam, os gatilhos que poderiam afetar através da terapia, né, que é a parte psique, a parte do autoconhecimento, a parte onde as pessoas são acolhidas, de certa forma, é extremamente importante a medicação nesses momentos. Agora, com certeza, existem pessoas que estão anestesiando as suas emoções. E para você não sentir aquela dor, você toma a medicação. A gente só tem que saber como utilizar. Por isso, o papel de um psiquiatra muito responsável, né, dentro da perspectiva emocional também, profissionais de muita qualidade, para que possam entender o paciente, compreender o que ele tem, as dificuldades, que ele tem, as conexões sociais, esse mundo altamente solitário que nós estamos vivendo, né? A gente
a gente se encontrava nas ruas, né? Eu costumava dizer que eu sou suburbano do Meia, né? Quem mora no Meia não bobeia. E todas as vezes que eu chegava do trabalho, eu chegava da escola, as pessoas estavam ali jogando bola na rua, sabe? E às vezes eu chegava, já jogava futebol, eu me desentendia com as pessoas e em 5 minutos já éramos melhores amigos de novo. Ou seja, nós estamos tendo um déficit de convivência social que é muito grave. Então, nós precisamos nos conectar, mesmo que sejam poucas pessoas, mas que tenham contatos significativos. Porque a gente precisa gerar ocitocina, a gente precisa gerar contato. E Jesus vem dizer para a gente, onde 2 ou mais estiver, porque se fosse 1, nós somos tão egóicos que nós ficaríamos sozinhos. E a parte espiritual trazendo para a gente que processos muito graves do campo do psiquismo, pelo menos nos casos que eu acompanho, na casa espírita, no centro espírita em que sou trabalhador, 95% casos graves mesmo são acompanhados de processos obsessivos gravíssimos. E quando você refaz aquele processo, né, quando você elabora o processo da desobsessão, a pessoa melhora, diminui a medicação, chega muito mais lúcida para trabalhar na terapia, as questões emocionais dela. É um conjunto. Esse conjunto, quando ele vai se potencializando, você começa a criar conexões sociais, entra numa hidroginástica, faz um grupo, participa de um grupo de amigos de determinadas... Você se sente pertencido. O senso de pertencimento é extremamente importante, né? E é um grande processo. A dificuldade é o acesso, né? Isso tudo, a saúde mental virou artigo de luxo. Então, é extremamente difícil esse processo por conta disso. Bom, Rafael, tem muitos pontos interessantes, né? É só, né, reforçar como você e a Thalia já falou, a gente, né, tem que entender saúde como um aspecto amplo, né? Então, por mais que a gente fale aqui, né, que o espiritismo auxilia, né, nos traz um caminho muito seguro para nos auxiliar, né, é necessário o acompanhamento, né, de um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, né, uma pessoa que vai dar um outro olhar, né, nesse acompanhamento. O espiritismo só dá um plus, né, assim como as outras religiões são muito importantes, mas eles servem como um auxílio, né, para aumentar ainda mais a efetividade, né, de um tratamento, E né, que plus, de um problema. É um plus bem grande, né? Mas é importante, né, a gente buscar amparo sempre com os profissionais, né, de cada área, para a gente fazer um tratamento completo, né? E o espiritismo dá esse complemento justamente nesse ponto, né, que a gente se aprofundar, né, no problema e não cobrir ele com os remédios. Mas nesse ponto, né, e da necessidade de buscar também, porque a gente está vendo muito o autodiagnóstico, né? Muitas pessoas se declarando que tem TDAH, que tem autismo, que tem de tudo, mas nunca foi num profissional para saber e às vezes acaba tratando de uma maneira equivocada. Mas indo para o lado espiritual, né, como você falou, nessas encarnações, né, nessas regressões que são catalogadas, né, a gente vai ver o que o espiritismo já nos traz, né, esse acúmulo de equívocos que a gente vai cometendo e sobrecarga no nosso psiquismo, que vai, uma hora, né, o nosso psiquismo não aguenta, então ele vai eclodir em algum transtorno. E a gente vê muito isso porque é natural pelo processo que a gente está passando espiritual, né, de transformação, então é necessário a gente colocar para fora o que está dentro, né. Mas como a gente, então, pode tratar isso? Olhando para dentro, né? Como a gente pode evitar essa fuga, encarar esse medo? Qual que é o caminho? Como a gente pode, então, iniciar esse processo, né? Junto com o Espiritismo nos apoiando? Boas percepções, viu, Fred? Na verdade, até a gente está fazendo um trabalho novo com o Hamed, né, que é o Evangelho das Emoções, e outro dia ele disse assim, não começou aqui, não vai terminar aqui. Então a gente tem que parar com esse desespero de querer se mudar, de querer ser perfeito, de querer ser santo. Não, nós não somos santos, não somos perfeitos. A gente vai, ao longo da nossa jornada evolutiva, viver um recorte e nós precisamos descobrir
dentro de nós, pelo autoconhecimento, quais as camadas que nós precisamos trabalhar. Na minha perspectiva, eu penso que humildade, porque apenas uma pessoa humilde, ela consegue aceitar o que tem, aceitar o diagnóstico, né, um diagnóstico mais elaborado, né, não digo um diagnóstico, um autodiagnóstico, mas um diagnóstico de alguém que estudou, que faz 12, 15, 20 sessões, está sempre se revisitando para descobrir se realmente, de fato, tem aquilo. Porque isso é muito perigoso, porque a gente pode dar medicação errada, eu já vi isso muito acontecer. Mas a humildade para a gente conhecer-se a si mesmo, para a gente assumir as nossas imperfeições. A humildade para a gente olhar para a gente e perceber que nós somos um projeto divino. E somos fadados a ser perfeitos. Só que não vai ser agora. Não precisa ser agora. E é até interessante que uma paciente chegou muito arrasada por uma sessão. Ela disse que ela foi viu uma palestra espírita, ela saiu arrasada, porque parecia que o que estava sendo dito lá estava muito diferente do que ela estava vivenciando na terapia, principalmente sobre perdão. Ela saiu de lá com a necessidade desesperada de perdoar alguém. E não é assim que funciona. Né? Quando a gente lê o capítulo 8, Amai os vossos inimigos, está lá, Kardec e os espíritos trazem, né, da codificação, que não precisa conviver de novo. Né? O perdão é um processo de amadurecimento. Só de você não devolver o mal já é um processo evolutivo muito grande. É você compreender que não é o que o outro faz, mas sim a minha reação ao processo. Né? Perdoar não é esquecer, a gente não tem amnésia. E, de fato, o que o outro nos fez, nós precisamos, de alguma forma, elaborar isso melhor, acomodar o outro melhor dentro da gente, porque nós somos só corpos. Daqui a pouco nós vamos virar experiência, consciências no mundo espiritual. E o mais importante é que o outro esteja dentro de um armário desarrumado, mas bem arrumado, né? O meu está sempre desarrumado, eu sou bagunceiro. Mas eu digo o armário emocional, né? O nosso armário emocional, de fato, está mais arrumado. E cada pessoa na nossa vida é uma gavetinha. E se você arruma melhor aquele armário, se você acomoda melhor aquela pessoa dentro de você, e um dos principais remédios é a autocompaixão. Da gente tratar também a si mesmo. Muitas vezes a gente trata o outro tão bem, trata o outro de uma forma tão maravilhosa, mas esquece de se tratar dessa forma. Porque uma contribuição muito valiosa de Rolomei, ele nos traz que a maneira como a gente se relaciona com a gente é a maneira como a gente vai se relacionar com o outro. Porque é um espelhamento, as relações são espelhamentos. Então, se eu não me relaciono bem comigo, eu nunca vou me relacionar perfeitamente bem. Por isso, quando eu vejo os cavaleiros do Apocalipse, os coaches, né, dizendo, se ame plenamente, seja feliz plenamente. Não existe plenamente. A felicidade, ela não é plena. O Espiritismo já nos apresenta isso. Até porque, para ser pleno, eu tenho que ser perfeito. Eu não vou ser perfeito agora. Outro dia eu perguntei ao Rossandro, ô Sandro, eu errei nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, o que eu faço? Ele disse, erra. Erra, aprende a errar, né? Porque o orgulho não permite que a gente erre. Né? A gente fica roubando justificativas para isso, para aquilo. Na verdade, a gente, quando errar, a gente tem que pedir desculpas e levantar a cabeça, dar a volta por cima, porque a gente não merece se culpar, nós somos plenamente amados por Deus. Nós não precisamos da validação de ninguém para nos sentirmos, para sentirmos o amor de Deus. E o que eu percebo é que Jesus deixou o último mandamento, amai uns aos outros como eu vos amei. E Freud vem dizer uma coisa que bate exatamente com isso. Ele diz que a pessoa que se sente amada,
assume de uma força tão grande que ele é capaz de tudo. Jesus amou aqueles homens por 3 anos, por isso que eles se transformaram. A experiência humana do amor, que eu ainda não sei amar, como Jesus amou, estou aqui no processo de aprendizado, é a experiência mais curativa que nós possamos ter na nossa vida, creio. Eu acho que quando a gente começa a enxergar a vida por essa perspectiva, a gente começa a se desligar de algumas exigências que talvez até de modo inconsciente a gente começa a criar em torno de nós e do nosso comportamento quando a gente se torna espírita. Porque quando a gente tem acesso, né, a esse mundo de informações novas, esses novos paradigmas que o espiritismo traz para nós, a gente começa a se cobrar muito mais do que quando a gente não tinha aquele conhecimento. Mas essa cobrança, muitas vezes, ela ganha um tom que acaba sendo ácido para o nosso espírito, para o nosso ser. Porque em vez da gente lidar com os nossos tropeços, com os nossos equívocos, pelo prisma da responsabilidade, e a gente aprender a administrar isso de uma forma inteligente, de uma forma serena, a gente acaba criando a expectativa de que simplesmente por termos esse conhecimento, nós já deveríamos ser, né, integralmente capazes de aplicá-lo. Mas a verdade, como você já pontuou, tudo isso é um processo, né? Então, assim, de forma muito gradativa, a gente vai transformando aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente descobre, na prática concreta do nosso dia a dia. E isso é uma construção, né? Ou melhor, é uma desconstrução de hábitos antigos e uma reconstrução de hábitos novos. É uma transmutação de emoções, de sentimentos, é um redirecionamento, né, dessa energia que nos envolve, que a gente mobiliza o tempo todo. Às vezes, a gente gasta tanta energia alimentando em nós a culpa por um determinado acontecimento, que aí depois, quando a gente precisa desenvolver alguma atividade efetivamente sadia, alguma atividade com a nossa família, alguma atividade no centro espírita, a gente acaba sentindo desânimo, estafa, porque a gente ficou pensando, remoendo tanto aquele episódio de culpa, que a gente acaba não aproveitando os momentos que são efetivamente prazerosos com as pessoas com quem a gente tem afinidade, tem sintonia, que a gente já está aprendendo a amar, né, de uma maneira um pouco mais elevada, um pouco mais sublimada. Então, acho que são questões que a gente precisa repensar para o nosso próprio comportamento, lembrando sempre que os nossos erros, os nossos equívocos, eles não definem o que nós somos, quem nós somos. Porque ainda que a gente tenha cometido algum equívoco, algum erro na nossa vida, nós somos espíritos imortais. E em algum momento a gente vai ter oportunidade de resgatar, né, esse equívoco, esse débito. A gente, enquanto ser responsável, a gente vai aprender com aquela experiência, crescer e vamos dar prosseguimento na nossa jornada evolutiva. Mas o que a gente enxerga muitas vezes é que muitas pessoas ainda sentem dificuldade para lidar com a questão da responsabilidade, porque às vezes quando a gente se diminui, a gente acaba entrando numa ideia de quase que um comodismo, né? Porque é muito mais fácil falar assim, pau que nasce torto, morre torto. Se eu já fiz isso, para que agora, nesse momento da minha vida, eu vou tentar mudar de atitude, vou tentar mudar de conduta? Né? Para que eu vou fazer isso? De certa forma, quando a gente acaba meio que se acomodando na inferioridade, o que também é uma atitude um pouco problemática, porque a gente acaba perdendo oportunidades de evolução, de transformação. E seja agora, ou mais tarde ou mais adiante, a gente vai precisar lidar com essa questão. E talvez, se nós postergarmos, olhar para esse problema, para essa questão difícil que existe interiormente, talvez lá na frente a gente seja levado, né, a olhar para ela por algum episódio um pouco mais doloroso, pelo aguilhão da dor que vai nos fazer evoluir. E aí, né, eu passo para você, Rafa, te questionando, né, sobre como a gente consegue lidar,
no âmbito dos transtornos mentais, com as dores de muitas vezes termos cometido alguns equívocos, de nos sentirmos constrangidos, envergonhados por isso, e ao mesmo tempo com a expectativa de nos tornarmos seres cada vez melhores, em vista da ideia da evolução que a doutrina espírita traz para nós como sendo uma das leis morais. Boas pontuações, viu? Dentro disso que você pontuou, talvez a resposta ela está naquela questão que você deu como exemplo. A gente se prende muito à culpa e gasta tanta energia se odiando que a gente não tem energia para construir novos conhecimentos, novos aprendizados. É a maneira como a gente percebe o problema. Mas nós temos que ver também que existe uma cultura, né, ainda muito incipiente. A primeira vez, talvez, em 5 anos, que a gente esteja falando mais abertamente sobre as emoções, né? Isso é algo muito novo. As pessoas não falavam tanto, né? E a gente vê os cursos de psicologia explodindo, né? Com as notas de corte lá em cima, às vezes pareando com direito, psicologia, que eram as maiores notas de corte, né? Então, a gente vê a psicologia ganhando um novo espaço. E a gente está aprendendo culturalmente também a desconstruir essa culpa. O próprio Saulo, ele passa 3 anos no deserto para amadurecer os erros, para amadurecer, para se reorganizar internamente, para arrumar aquelas gavetinhas, né, que a gente contou. Mas a partir do momento que ele, embora ele tenha dito, né, o que queres que eu faça, né, rapidamente ele olhou para Jesus, né, e já olhou para o futuro, né, o que queres que eu faça. O Paulo era uma pessoa muito destemida, ainda é, né, no mundo espiritual, mas o Paulo precisou de um tempo para se refazer também. Ele precisou de um tempo em Tarso, trabalhando, ele precisou de um tempo se ressignificando, pensando melhor. Quando ele vai para Antioquia, ele já tenta fazer uma palestra e não consegue. Aí ele precisa fazer o atendimento terapêutico, virou psicólogo, né, das pessoas. Depois de algum tempo, sim, ele consegue, né, de certa forma, assumir um amadurecimento para ser uma semente, para ser um semeador, né? Saiu a semear. E a gente tem que ver que, por exemplo, eu erro todos os dias, né? E tem erros mais graves e erros menos graves, todos nós erramos. Posso contar uma profecia? A gente vai desligar essa live e a gente vai errar. Todo mundo vai errar. Não precisa ser médium, não precisa ser pai de santo, não precisa ser nada. O fato é, nós vamos errar. E normalizar que nós somos erros, somos seres humanos passíveis de erros, de equívocos, e que essa autocompaixão que eu falei é muito importante. Porque quando o outro erra, muitas vezes a gente está lá do lado dele, vai, não, cara, não fica assim, vamos para frente, vamos reescrever a tua história, vamos refazer o teu destino. Quando a gente erra, meu Deus, né? Por que a gente não está tanto com a gente como a gente está com os outros? Por que a gente não se abraça da mesma forma que a gente gostaria, né? Não tem aquela fase do Cristo, eu não sou muito bom de memória, viu? Se alguém puder me memorizar. Não faça ao outro aquilo que você não quer que te façam, né? Mas se a gente puder trazer para a atualidade, se eu posso auxiliar alguém a ter um processo de amadurecimento emocional, por que eu não me abraço? Por que eu não estou por mim? Por que eu não me importo comigo? Eu sou importante. Né? Outro dia eu conversava com um amigo no centro espírita, ele dizia para mim, minha vida não vale nada, não tem importância. Eu sou um grão de areia
Se me tirar ali da praia, não está valendo nada. O mar vai continuar, a areia, as ondas, o oceano, os rios, né, vão ter a sua fluidez de vida, não são importantes. E eu disse para ele, se todos pensassem como você, todos teriam que sair da praia. Então, não teríamos areia, não teríamos vida marinha, não teríamos vida no planeta para que a gente habite, né, o orbe, para que a gente passe por nossas experiências. Então, todos nós somos importantes. Eu escuto, os espíritos não me tratam tão bem assim, viu? Eu sou, às vezes, bem maltratado por eles. Mas eu costumo vê-los na relação com as pessoas, dizendo para eles, você é importante, né? Você é importante. Nunca me disseram, porque eles precisam ficar no meu pé, para eu não errar tanto. Mas é muito bonito, né? E, gente, pelo amor de Deus, o quanto que eles são benevolentes, né? Se as pessoas soubessem o quanto o mundo espiritual é benevolente conosco, porque eles não nos enxergam pelos nossos erros, e sim quem a gente pode ser, os potenciais que nós podemos desenvolver, né? De acordo com a parábola dos talentos, né? Que a gente não pode enterrar os nossos talentos por conta dos nossos erros, a gente tem que refazer a nossa vida, a gente tem que repaginar, a gente tem que escrever novos capítulos, e a vida muitas vezes requer isso. Existem momentos de culpa, momentos de tristeza, felicidade, sentir isso, permitir sentir isso dessa forma, aceitando a si mesmo como nós somos, libera uma energia muito melhor, muito mais saborosa para a gente construir novos hábitos, descondicionar, como você disse, determinados comportamentos, né? Porque se eu estou preso na culpa, eu não vou ter energia, eu vou ficar numa cama. Então, eu não quero ser essa pessoa mais, né? Eu vivia muito na culpa, ainda vivo, né? Meu passado não é muito bom. Então, e a gente traz um pouco dessa culpa aí, e às vezes são raízes muito profundas. Pessoas com dependência emocional, que a gente vai descobrir que outras encarnações tiveram perdas terríveis. Mas hoje ela tem uma dependência porque ela trouxe tendências comportamentais, entende? E essas tendências comportamentais, elas precisam ser desconstruídas de uma forma lenta, gradual, mas progressiva, não é de uma forma passiva. Acho que isso é muito importante. O Rafael, alguns pontos, né, interessantes, como você falou, né, da espiritualidade, que ela é muito presente na nossa vida, né, com certeza. Os mentores, né, os nossos professores costumam ser mais incisivos, né? A gente vê aí os mais conhecidos, né, que é Emmanuel, Joana, o próprio Dr. Flitz, né, com o Arigó, eles são bem firmes porque eles querem o nosso bem, né? Então eles são incisivos para a gente. Deus me livre. Porque eles querem o nosso bem. Muito Mas é muito investimento, né? A espiritualidade investe em nós muito, né? Nossa própria encarnação não é fácil, né? Todo um estudo, um processo, tudo direcionado para o nosso maior progresso, né? Melhor oportunidade que a gente tem aqui encarnados. Então, tudo é preparado para a espiritualidade. A gente tem um outro ponto que você já tocou da espiritualidade, que são alguns dos nossos irmãos ainda em processo, assim como nós, de aprendizado, né? E há muita associação, né? Entre os transtornos mentais e a obsessão. Né? A gente vai ver o livro dos médicos citando, tem o próprio livro Loucura e Obsessão falando sobre esse tema, mas às vezes as pessoas confundem um pouco nessa questão de alguns processos obsessivos levarem à loucura, embora muitos processos, né, de transtornos mentais podem facilitar o processo de obsessão, mas há muita transferência também e um pouco que leva também à acomodação, assim como a culpa, né? Da gente ficar estático, sem nos querermos melhorar, porque a gente transfere o problema para o obsessor, né? Embora a causa espiritual está aí, né? Essas heranças espirituais, esses tendências espirituais têm referência nisso, né? Então, eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais para a gente separar um pouco, né?
dessa obsessão com os transtornos mentais. É um belo tópico, né? Uma vez o Dr. Ludwig, um médico alemão, né, que foi médico pessoal de Hitler, ele me fez a seguinte indagação quando eu fiz essa pergunta. Ele me disse o seguinte: quando alguém está se afogando, o que você faz? Você socorre a pessoa ou você ensina a nadar? Então, quando alguém está em dificuldade, quando alguém está passando por uma depressão, quando alguém apresenta um caso difícil, o primeiro passo é acolher aquela pessoa. Só ela sabe. Eu não sei o que ela está sentindo. Por mais que eu diga, eu sei o que você está passando, não, eu não sei. Eu não estou naquele contexto, eu não estou vivenciando aquela dor, eu não estou vivenciando aquele processo. Eu não estou vivenciando o que aquela pessoa está vivendo. Eu não sei se ela foi abusada na infância. Eu não sei que tipo de processos de educação emocional ela recebeu. Se essa pessoa foi amada por alguém na infância. Se ela teve pais que puderam fazer um bom direcionamento na sua vida. Então, o primeiro processo é o acolhimento. Jesus fazia isso. Chamava as pessoas pelo nome, acolhia. E ali você gera um processo de empatia tão grande que a pessoa passa a confiar em você. E a partir do momento que ela confia em você, os seus direcionamentos para estudos se tornam se tornam laços verdadeiros, né? Se tornam laços profundos e não superficiais. Então, Jesus, quando voltou, né, para o cego Bartimeu, ele voltou, estava andando, né? Um cego à beira do caminho, brandou, né, por Jesus, e Jesus voltou. E aquilo foi um escândalo, né, para as pessoas. Mas esse lado humanitário de Jesus, né, esse processo de ser também humano de Jesus, faz com que as pessoas confiem mais umas nas outras. Então, e entrando no caso das obsessões, as obsessões elas só potencializam o que está dentro de nós, né? O obsessor não cria obsessão. Ele conhece a ti mesmo. Se você quiser saber quem você é, você vai numa mesa de desobsessão e ele vai te contar. Ainda mais se for um vingativo de vidas passadas. Ele vai dizer todas as suas imperfeições. Aí você anota e leva para a terapia. É uma excelente estratégia, né, para você se conhecer. Mas muitas vezes eles nos percebem como aquele cara e não como esse, né, do presente, enfim. Então, dentro desse processo, existem obsessões muito complexas que a gente percebe no centro espírita, inclusive nos livros que o Divaldo Franco propõe, de obsessões, inclusive no campo tecnológico, chips, né, implantes, obsessões muito graves, que muitas vezes, por um simples passo, elas não conseguem. Essa simbiose é tão crítica, essa simbiose é tão profunda, que elas não conseguem ser evitadas a partir de um passo. Por isso que o Herculano Pires vem dizer no livro Centro Espírita da necessidade dos centros espíritas que eles tenham uma mesa mediúnica para tratar saúde mental. Porque é necessário trazer esses espíritos. São espíritos altamente, com uma demanda, como Gregório, né? No livro Libertação, existem regiões com espíritos altamente inteligentes e perversos. A gente está lidando com uma batalha espiritual invisível. Isso eu digo pela minha experiência nos processos de obsessão. E o quanto que isso traz de melhoria. Depois de tratamento espiritual, que eu gosto desse nome, porque Jesus não veio para os sãos. Isso me dá esperança. Se eu me coloco na posição de alguém doente e alguém em busca de saúde emocional, que é a mesma coisa, Jesus veio para mim e falou, opa,
talvez seja a minha posição no mundo, talvez seja o meu propósito. Ser paciente, não ser são, porque ninguém aqui é são 100%. Então, a gente precisa se colocar na posição de alguém que tem suas intempéries, suas dificuldades, né? E tem toda essa gama aí. Cessada a desobsessão, né? Tudo flui muito mais fácil para que a pessoa tenha lucidez, fale muito mais. E existem obsessões que causam, inclusive o filho de Bezerra de Menezes morreu, desencarnou. Como diz a irmã Hila, desossou, né? Porque o filho dele tinha uma obsessão muito grave. E nesse processo, quando desfez a simbiose, acabou que o filho dele não conseguiu, porque o dano físico era extremamente impactante para o cérebro, para os circuitos neurais dele. Ele coloca isso no livro dele, Loucura sob Novo Prisma. Então, a gente precisa cuidar das pessoas, né? Jesus cuidava, os apóstolos cuidavam, a Casa do Caminho. Nós precisamos resgatar isso nos nossos centros espíritas, porque as paredes, como os espíritos dizem, não sejam tão frias. Para que o calor, né? O calor do olhar, do pegar, estamos aqui contigo. Ninguém larga a mão de ninguém. Eu acho que está faltando um pouco isso para a gente resgatar. Não temos que inovar nada no movimento espírita. As casas espíritas eram lotadas quando se fazia espiritismo. Interessante, né? Chico Xavier, Bezerra de Menezes, já viu essas casas vazias? Nunca. Divaldo Franco, Herculano Pires, Hermínio Miranda, quer dizer, um tanto de espíritas que viviam fazendo espiritismo com as pessoas, e eles sabiam que o primeiro passo era acolher. Certa feita chegou um grupo de homossexuais, né, e perguntando para o Chico, né, se eles poderiam ser trabalhadores espíritas. Naquele mesmo momento, ele pegou os dois homossexuais, botou eles para dar paz. Que senso de pertencimento. Aquelas pessoas nunca mais vão esquecer isso. Porque quando você impacta emocionalmente a vida de alguém, ela nunca mais esquece. E devemos tratar, porque Jesus não desistiu de Públio Lentulus. Ele curou, mas ele sabia que o projeto é de imortalidade e que, mesmo que demore séculos, milênios, que hoje ele estaria no caminho do bem, como nós somos fadados à imperfeição. Então, cuidar do outro, a gente nunca mais esquece. Então, a gente tem que ressignificar aquela passagem dos 10 leprosos que chegaram, apenas um agradeceu. Imagina se todos nós ajudássemos 10 e um voltasse, já seria 1 bilhão de pessoas no mundo. Pessoas gratas. Então, vale a pena ajudar, nem que seja uma única pessoa. O processo de acolhimento que você destaca, né, principalmente pontuando a questão dos centros espíritas, ele é essencial, porque muitas vezes, quando a gente se depara em equívoco, a gente sabe o que a gente errou, a gente tem consciência disso. E justamente por conta do julgamento social, do julgamento coletivo, é que às vezes a gente acaba assimilando ou talvez reforçando, né, a ideia da culpa dentro de nós mesmos. Então, enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto espíritas, nós precisamos repensar a forma como a gente estabelece as nossas relações, quais são os parâmetros que nós utilizamos para nos aproximarmos dos outros, e lembrar sempre, né, que o centro espírita é como se fosse, uma das perspectivas do centro espírita é como se fosse um hospital, em que as pessoas vão lá para buscar algum tipo de medicamento, algum tipo de ajuda, e tudo isso através de um abraço, de um sorriso, de um atendimento fraterno, do acolhimento, né, em suas múltiplas expressões. Então, que a gente, no resumo da ópera, né, que a gente possa aprender a acolher a nós mesmos, enquanto seres ainda imperfeitos, em processo de aprendizado, e principalmente também acolher os nossos irmãos, aqueles com quem
a gente tenha uma convivência mais próxima, a fim de que a gente possa verdadeiramente transmutar esses laços, evitando que, ou melhor, até transformá-los, né? Porque às vezes uma pessoa com quem a gente não tenha uma boa relação, com o passar do tempo, com perseverança, com caridade, com amor, a gente consegue ressignificar aquele sentimento dentro de nós e redirecioná-lo, enfim, tratar aquela pessoa de uma forma um pouquinho diferente do que quando a gente tratava antes, ou então talvez aquela raiva que sentia no início, ela consiga ser transmutada em algum outro sentimento de, talvez não seja fraternidade em sua mais plena expressão, mas algum sentimento que não resvale, né, no mal, algum sentimento que a gente já consiga superar um episódio de desgaste que eventualmente a gente tenha tido, porque à medida em que a gente se ocupa, né, de transformar as nossas relações, a gente também vai transformando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, e de forma muito natural vamos limpando as nossas tomadas espirituais, de modo que mesmo que algum espírito ainda queira, enfim, nos prejudicar, digamos assim, nos obsidiar, né, a gente vai conseguir estabelecer conexões mais elevadas e talvez até mesmo auxiliá-los, reorientá-los através do nosso exemplo. Você tem citado, né, os exemplos de Jesus, como Jesus cuidava, acolhia. Eu acho que o evangelho é um manancial de acolhimento mesmo, porque quando a gente olha para os discípulos de Jesus, a gente vai encontrar ali diversas figuras que no curso da sua jornada existencial junto ao mestre, né, praticaram ali diversos equívocos, tropeçaram em muitos pontos, mas todos eles perseverando na mensagem de Jesus, perseverando em transformar aqueles ensinos em prática, eles foram se transformando. A gente olha para Pedro, inicialmente intemperante, e depois que Jesus é crucificado, quando Pedro efetivamente assume ali a direção da Casa do Caminho, ele vai se transformando numa personalidade muito mais tranquila, que vai ser verdadeiramente aquela pedra ali, basilar, sobre a qual o cristianismo vai se estruturar ao longo da história. É muito interessante. Poderíamos citar Maria Madalena e tantos outros. Você citou Paulo de Tarso, né? Ou Saulo, quando se transforma em Paulo. E tudo isso é muito interessante. Entender que nós também estamos em processo de transformação, porque no final das contas, quando a gente entende que tudo é um processo, que tudo é gradativo, a gente consegue acerenar um pouquinho o nosso coração, diminuir um pouco a exigência de uma perfeição imediata, em tempo recorde, de uma hora para outra, e a gente alivia essas cargas emocionais, essas cargas do sentimento, e transforma, né, a nossa culpa em responsabilidade, em vontade de crescer, e assim a gente consegue dar prosseguimento na nossa evolução de uma forma mais tranquila e mais serena. Rafa, muito obrigada por você ter aceitado participar do nosso programa. Para a gente é uma alegria ter você aqui, viu? Hoje eu que agradeço. Deus abençoe, né? As colocações de vocês são muito bacanas, muito felizes, né? Então, muita gratidão por estar aqui, pela oportunidade, que Deus, né, possa abençoar cada vez mais esse trabalho de vocês. É isso. Vamos olhar para frente, né? Construir o que a gente pode construir. Como você disse, os caras que mais erraram no passado foram os que mais evoluíram. Porque nunca foram mornos, né? Sempre foram intensos e transformaram essa intensidade em algo para o bem, né? Então, por isso que eles conseguem, né, dar toda essa reviravolta, né? Então, Paulo para a gente é um Paulo, Pedro, Maria de Madalena, tantos que passaram, né, pelo Cristo, na vida do Cristo, mas porque foram profundamente amados, né? Eu estou aprendendo a amar, não sei vocês, mas eu só queria uns 20 minutinhos daquele amor do Cristo, né? Puxa, eu acho que é mudar. Mas agora a gente tem que sentir com o coração, né? Ser amados por Jesus incondicionalmente. Então, quando a gente se sente assim,
É o que eu busco, eu ainda não consegui, confesso, mas esse é o caminho para curar as nossas dores, né? Nos sentimos amados por Deus. E a partir do momento que a gente se sente amado por Deus, sem merecer nada, nós passamos a ter dignidade. E da dignidade tem uns comportamentos mais lúcidos, responsáveis, né? E eu acredito muito nisso. E Jesus é aquela figura. Ainda bem que não vieram 12 Chico Xavier, né? Senão a gente estava ferrado. Estava lascado. Mas vieram 12 apóstolos errantes, um queria ficar à direita, outro à esquerda. Jesus disse que ia ser crucificado, cada um queria ficar no lugar dele. Acho que foram as pessoas corretas, né, para a gente entender que seguir Jesus também é um processo de evolução. Se fossem 12 anjos, perderia o caráter humanista, né, que Jesus gostaria de passar para as pessoas. E muito obrigado, viu, gente, por estar aqui nesse frio de Barbacena e nesse semi-frio aqui do Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês. Nós agradecemos, Rafael, pelas reflexões, né, de hoje, para a gente entender nesse processo. Nós falamos um processo de transformação gradual, né, que a gente ainda vai errar, mas sempre no caminho, né, que Jesus nos deixou aí para a gente seguir, o caminho do amor, que é, né, a base de toda a criação de Deus, né, o amor que vai nos levar para o caminho da felicidade. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Lariane, por ter propiciado esse encontro hoje para a gente conversar sobre esse tema tão importante na atualidade. E agradeço também a todos vocês que nos ouviram, que irão nos acompanhar, todo sábado de manhã pela Rádio Correio da Serra e também pelo YouTube M. Barbacena. Então, esse e outros programas, a gente já conversou sobre loucura, obsessão, né? Tem diversos programas gravados, então só acompanhar na nossa playlist. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.